Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você que tá assistindo o nosso JEDzinho. Hoje dia 1º de junho, tá iniciando mais um mês, ok? Quase finalizando já o nosso semestre, tá bom, pessoal? Nossa AV3 aí será no dia 12, hein? Dia 12 será a nossa prova colegiada, tá? Dia dos namorados aí, né? Infelizmente, quem namora vai ter que namorar somente depois da nossa prova, tá? E aí, prova colegiada, 20 questões, todas objetivas, sem consulta, ok? Vou estar conversando com o Jesus para a gente estar organizando já nesse final de semana um banco de questões para vocês, tá bom? E aí, algumas questões nós vamos levar para revisão, tá bom? Para resolver com vocês na revisão, tá? Infelizmente a gente não tem como adivinhar muitas questões que vão cair na prova colegiada, porque como é um banco de questões, não tem como precisarmos ao certo, né? Só sabemos quando de fato pegamos a prova, por não ser o professor que elabora, tá bom? Então, avisos, né, iniciais dados, né, a respeito da prova colegiada, da nossa OV3. Lembrando, né, tem primeira e segunda chamada. Primeira chamada dia 12, segunda chamada dia 14. Não tem terceira chamada, tá, para a prova colegiada. Como também não tem pontuação, tá, extra para a prova para a prova de AV3. E, infelizmente, a universidade não permite que seja feito algum tipo de bonificação ou pontuação extra para a AV3 prova colegiada, tá? Então, hoje o nosso GED vai ser sobre a unidade 7, tá, gente? Unidade 7, ela vai tratar aí do direito tutelar do trabalho. E nós vamos iniciar falando sobre a CTPS, tá? A nossa Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social, tá bom, gente? Hoje vamos trabalhar mais do que nunca, né? Junto com a nossa grandíssima CLT, então vou sempre estar trazendo aqui para vocês os artigos da CLT. Grifem esses artigos, né, para vocês estudarem. Por mais que na prova, né, você não esteja com a consulta, né, não vá ter a consulta. Sempre bom você estar grifando ali para estar fixando, beleza? Então, artigo 13 da nossa CLT vai trazer aí a respeito da obrigatoriedade, tá? Então, ó, a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Então, a assinatura na carteira, ela é obrigatória, tá? A CTPS é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Lembrando que muita gente, né, que acaba trabalhando e aí muitas vezes não tem de imediato a carteira assinada. E aí, como ela preenche, né, os requisitos do SHOP, ela é considerado um empregado e aí ela pode pedir, né, lá no Poder Judiciário o reconhecimento, né, e aí que essa sua carteira seja assinada. Mas podemos observar que a CTPS ela é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, tá? Exercício de qualquer emprego. A sua emissão, gente, ela. E aí, pessoas aí que sejam já um pouco mais velhas, né? Talvez tenham a CTPS física, né? Mas agora já, aí, ó, desde 2019, a CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente
em meio eletrônico, tá? Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, tá? Em caráter excepcional, a CTPS vai ser emitida em meio físico. Porém, atualmente ela será preferencialmente em meio eletrônico, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês uma imagenzinha, ó, né, do aplicativo, da carteira de trabalho digital, ó. Você bota aqui seus dados e aí aparece para você sua carteira de trabalho e aí aparece todos os seus históricos, vínculos e afins, tá? Bem interessante. Eu, particularmente, né? Só tenho a digital. Tô louco. Queria muito ter a física. Igual o cartão do CPF. Era criança, era doido pra ter aquele cartãozinho. Eu já fui no papel, né? No cartão. Aí assim, tenho a CTPS eu mesmo. Só tenho a CTPS. E aí, ó, os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Tá? Novamente aí o formato eletrônico. E aí, gente, é bem simples, tá? Basicamente, você baixa o aplicativo, entra, né, com o seu login do governo federal, o seu o gov.br, e aí coloca mais alguns dados e tal, e aí já gera a sua CTPS. No artigo 29 aqui, vai tratar, pessoal, feito das anotações, tá? Anotações na carteira de trabalho e previdência social, veja. É um artigo aí que já mudou algumas vezes, tal. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar sua CTPS em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma parte de dentro da CTPS. Ó, não consigo visualizar. Ó, então aqui, ó, geralmente, ó, na CTPS, ó, vai ter aqui dados do empregador, ó, a localidade, qual vai ser o cargo, a data de admissão, a remuneração, a assinatura, e aí aqui, ó, data de saída, ó, o caso, né, se ele for especificado, unit, ó, ela aqui, ó, dados aqui do trabalhador, ó, idade, sua qualificação, filiação, tá? Bem da sua qualificação, localidade, filiação. Então, precisa ter, né? O empregador terá um prazo máximo de 5 dias para anotar a sua CTPS. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa de gorjeta. Lembra? Unidade passada a gente fala sobre essa questão do salário, né? In natura ou em pecúnia, né? Em dinheiro ou in natura. Então deve ser especificado também, tá bom? Como que vai ser esses pagamentos, ok?
Então, percebam que foi uma redação já bem alterada, tal. Bem alterada mesmo. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto nesse artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para a fim de se instaurar processos de anotação. Então, caso, né, na fiscalização seja verificado, né, que o empregador descumpriu, né, por exemplo, com a anotação da CTPS, o auditor fiscal, né, o auditor do trabalho, deverá fazer a lavratura, né, o auto de infração. O parágrafo 3º vai falar sobre, né, a penalidade se não assinar a CTPS. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência. Então, é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado, né, que vai prejudicar, fazer com que ele acabe tendo menos chances, por exemplo, no futuro emprego por conta dessas anotações. Então, algo que a gente fazia muito, né? Geralmente as empresas acabavam não assinando a carteira. Lá na época que eu era estagiário do TRT, o empregador entrava com uma ação, né, de reconhecimento de empregatício e tudo mais, era reconhecido e aí era colocado para ser assinado a carteira. E aí, às vezes, a empresa se recusava a assinar a carteira e quem tinha que assinar era a vara. E aí nós nunca colocávamos que era a vara que estava assinando e tudo mais. E fazia normalmente, né, preencher os dados normais, porque justamente para não gerar nenhum tipo de constrangimento para a pessoa ou algo do tipo. Tá? O descumprimento no disposto do parágrafo 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 desse capítulo. Então, caso, né, ele faça essas anotações desabonadoras, ele estará sujeito a multa. Tá? A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregado equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensando o empregador da emissão de recibo. Então, né, a comunicação do número, né, do seu CPF ao empregador equivale à apresentação da sua CTPS em meio digital. Tá? Parágrafo 7º aqui, ó. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere essa lei. Então, a lei, em diversos momentos, né, fala das anotações, porém, obviamente, na carteira digital não tem como fazer essa anotação. O que se tem são os registros eletrônicos e aí eles se equiparam a essas anotações. Okay? O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação. Então, o empregado, quer dizer, ele deverá ter acesso às informações que foram anotadas na sua CTPS a partir num prazo de até 48 horas depois dessa anotação. Beleza? E aqui novamente mostrando para você a CTPS, né, digital, tá bom? Carteira de trabalho digital, só botar aí na sua loja de aplicativo que você vai encontrar, beleza? A gente entra agora para
uma parte muito importante dessa unidade, que é a jornada de trabalho, gente. Jornada de trabalho é um período durante o dia em que o empregado permanece à disposição do empregador, trabalhando ou aguardando ordens. Então, a jornada diária, né, a jornada de trabalho mais comum dentro do nosso ordenamento, dentro do nosso país, é a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, tá? Então coloquei um exemplo ali para vocês do início da jornada, por exemplo, às 8 horas. A gente vai já falar um pouquinho sobre o período de descanso, tá? E aí ele parou às 12 horas para o seu intervalo de... E a depender, né, pode ser de até no máximo 2 horas, vamos já falar um pouquinho. Retoma novamente e aí finaliza a sua jornada às 8 horas, às 6 horas da noite, tá? Às 18 horas. Percebam que, e aí eu vou frisar isso novamente quando a gente vai falando do o descanso, o tempo de descanso, ele não computa como tempo de trabalho, tá? Ele é um tempo que você tem para poder descansar. Ele não computa como tempo de trabalho. Beleza? Então, a jornada de trabalho está lá no artigo 7º da nossa Constituição também, tá? A Constituição está no nosso artigo 7º, incisos 8 e 7º. É 8 e 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Né? Tá aqui, ó. É o 13, perdão, tá? 13. Tá valendo, né? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Então, lá na Constituição, artigo 7º, incisos 13 e 14, vão falar da jornada, né? Jornada normal, de 8 horas diárias e 44 semanais, e jornada parcial também, jornada de 6 horas, tá? A gente vai já falar também. Lá na nossa CF também tem falando sobre, tá? Então, no nosso artigo 58, ó. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários, tá? Então, às vezes, né, você pode acabar atrasando um pouquinho e aí não vai ser descontado nem computado, tá bom? Como jornada extraordinária, esses 5 a 10 minutos diários. Tá? O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregado. Então, o que esse parágrafo 2º nos diz? Esse parágrafo 2º nos diz que o tempo de deslocamento, né, ao trabalho, seja um veículo próprio ou veículos, né, de transporte coletivo, ou até mesmo veículo fornecido pelo seu empregador, não será computado na jornada de trabalho, tá? Visto não ser tempo à disposição
do seu empregador, tá bom? E aí a gente vai para o regime de tempo parcial, tá? Regime de tempo parcial está lá no artigo 58A da nossa CLT. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, regime parcial, ele vai de 26 a 30 horas semanais, tá? E aí, Enzo, como é que fica o salário dessas pessoas que trabalham no regime parcial? Ele vai ser proporcional. Observe o que é o parágrafo primeiro. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Então, se você faz a jornada diária, né, comum, 8 horas diárias e 44 semanais, você aí faz o regime de tempo parcial, você receberá proporcionalmente, tá? Àquela pessoa que está trabalhando no regime de tempo integral, beleza? Então, ó, coloquei aqui para vocês, ó. Jornada acima de 26 horas até 30 horas não poderão ser prestadas horas extras, tá? Se a jornada for de até 26 horas semanais, pode ocorrer o acréscimo de até 6 horas extras semanais, tá bom? Então, jornada parcial, se for de 26 a 30 horas, não pode ter hora extra. Se for de 20 até 26 horas, pode sim ter o acréscimo de 6 horas extras semanais. Remuneração adicional, o valor das horas extras, né, pessoal? De acordo lá com a nossa Constituição, é pelo menos, né, 50%, né? Então, ó, cadê? Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal, tá? E a nossa Constituição, ou a nossa CLT também vai falar sobre isso. Duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então você aí trabalha na sua jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Você pode fazer no máximo até 2 horas extras, tá? Você não pode exceder 2 horas extras. E você será pago com, no mínimo, 50%. Tá? A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Se for 100%, 120% a mais, ótimo, maravilha. Só não pode ser inferior, né, ao 50%. Tá? E aí, pessoal, a gente tem um negocinho chamado banco de horas, tá? Banco de horas nada mais é do que um mecanismo que foi criado para, ao invés de você receber pelas horas extras que você presta, você vai compensar, tá? Então imagine aí que você tem um banco, tá? E nesse banco tem o seu tempo e a quantidade de horas extras que você tem. Tá? Então você vai acumulando saldo e aí você vai utilizando, né, desse saldo, beleza? Obviamente, né, a depender do banco de horas, né, mensal, semestral, anual. Se ainda tiver horas lá, você vai receber proporcional, ok?
Mas o intuito é justamente fazer com que o empregador, né, não tenha que pagar horas extras ao seu empregado. No parágrafo 2º, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, os limites, né, mesmo lá da hora extra, continuam, né, ainda estão estabelecidos, tá? 10 horas diárias e as 44 semanais, ok? Continuam lá. Porém, agora eles serão, ao invés de pagos, eles serão colocados dentro de um banco. E aí, em um determinado momento, você, né, dependendo se for semestral ou anual, você vai compensar, né? Então, você passou 2 horas naquele determinado dia. Quando é em outro dia, você chega 2 horas mais tarde, tá? Você entra 2 horas depois, ok? E aí, ó, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na formas do parágrafo 2º e do parágrafo 5º, o trabalhador terá o direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da decisão, tá bom? Então, caso, né, não tenha compensado tudo e a pessoa seja dispensada, ela receberá, ok? Banco de horas de que trata o parágrafo 2º poderá ser pactuado para acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, banco de horas aqui semestral. E banco de horas mensal é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Então, com regime de banco de horas mensal, ele pode ser, inclusive ser feito por negociação individual, por acordo individual, não necessita da negociação coletiva. Perfeito, pessoal. Tranquilo até aí, tô entendendo? Boa. Vamos lá. Então, a gente parte agora para quem não será abrangido pelo regime de jornada, tá? Artigo 62, ó. Não são abrangidos pelo regime de jornada os empregados que exercerem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Então, aqui no caso, por exemplo, uma pessoa trabalha como representante de vendas, tá? Representante de vendas. Ele é um representante de vendas, por exemplo, de produtos hospitalares, farmacêutico, né? Ele tem que visitar, então, naquela determinada semana, 10 clientes, tá? 10 clientes. Pode ser que ele visite os 10 no mesmo dia, porque é tudo ali no mesmo prédio, tudo no mesmo bairro. Mas pode ser que ele tenha que visitar um cliente num lado da cidade e o outro cliente seja em outro lado da cidade. Então, essa pessoa ela não vai ter jornada, tá? Ela não vai trabalhar por jornada. Ela vai trabalhar com aquela demanda. Se ela fizer tudo em um dia, ótimo, ela está livre. Se não, ela tem uma semana, né, um prazo específico, né, eu estou dando o caso do exemplo, para poder fazer aquelas visitas, ok? Logo, gente, se ela não tem jornada, ela não receberá hora extras, ela não receberá adicional noturno, tá? Se caso chegue a chegar, né, o horário noturno, né, normal que a gente conhece, caso a pessoa acabe trabalhando, esteja trabalhando nesse horário, ela não vai receber o adicional noturno, tá?
Os gerentes, assim considerados exercentes de cargo de gestão, os quais se equiparam para o efeito do disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial, né? Precisamos de falar sobre isso. E as pessoas que trabalham em cargo de gestão, os diretores, né, não possuem jornada, tá? Eles muitas vezes, né, tem um adicional de gestão e eles são pagos para resolver bucho, e bucho não tem hora para aparecer. Pode aparecer de manhã, de tarde ou de noite, tá? Inciso 3 aqui, ó. Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou por tarefa, tá? Então, caso aí, né, você venha se deparar com teletrabalho, observe, tá? Porque existe o teletrabalho por jornada, beleza? Há sim o teletrabalho por jornada, seja a jornada, né, normal, 8 horas diárias e 44 semanais, seja jornada parcial, enfim, há o regime de teletrabalho por jornada. Entretanto, contudo, todavia, há sim também regime de teletrabalho por produção ou por tarefa. Okay? Regime de teletrabalho por produção ou por tarefa. Beleza? E aí a pessoa vai poder fazer essa produção, a tarefa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pro empregador não vai fazer diferença o horário que o seu empregado vai realizar aquela atividade. Bom? Passamos agora para os intervalos, tá? Existem dois tipos de intervalos. Alguém sabe me explicar aí quais são? É o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. Alguém sabe me explicar, por favor? Dou-lhe uma, duas. Ninguém, rapaz. Boa. Olha aí, ó. O Daran, um é entre turnos e outro é entre jornadas completas. Exatamente, Daran, exatamente. O intervalo interjornada é entre uma jornada e outra. Esse intervalo, gente, ele tem que ser de pelo menos 11 horas, tá? Tem que ser de pelo menos 11 horas. Então, professor ali que dá aula, por exemplo, no Noite CD, você não vai vê-lo dando aula no manhã AB, porque justamente não dá esse intervalo entre uma jornada e outra, tá? E o intervalo intra-jornada é um intervalo dentro da jornada, tá bom? Dentro da sua jornada. E aí ele vai variar, tá bom? Ele vai variar de acordo com o quê? De acordo com a sua jornada. Se você tiver uma jornada de 4 a 6 horas diárias de trabalho, você terá direito a 15 minutos, tá? Você terá direito àquele cafezinho dos 15. Se você trabalhar acima de 6 horas, você terá direito a pelo menos uma hora e no máximo 2 horas de intervalo, ok? E aí o que a professora até falou lá na aula, né? Importante lembrar, isso é algo mais de trabalho 2, tá? Mas pode sim haver uma negociação coletiva e reduzir esse tempo, intervalo intra-jornada, né, dos trabalhadores que trabalham acima de 6 horas para pelo menos para até 30 minutos, ok? Ao invés de ser mínimo uma hora, ser no mínimo 30 minutos. Pode sim ter
30 minutos de intervalo, tá? E aí é algo que a reforma trabalhista trouxe, né? Do negociado prevalece sobre o legislado, tá? Infelizmente, muitas vezes ainda que impégios, né? Ainda prejudicam. Isso é um pouco algo mais lá de trabalho do. Então, o intervalo, né? Aqui, ó, interjornada, entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Tá? E aí, o intervalo intrajornada, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo contrário, não poderá exceder de 2. Não excedendo de 2 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos, quando não ultrapassar 6 horas, ultrapassar 4 horas, 4 a 6. Os intervalos de descanso não serão contados na duração do trabalho, tá? Então, o intervalo ele não é computado tempo de trabalho, tá bom, pessoal? Então, mais que você faça horas extras, né? Por exemplo, você quer trabalhar 8 horas diárias, né? E aí vai fazer 2 horas extras hoje, por exemplo. Pode dar um total de 10 horas, que é o limite. E aí você pode pensar, poxa, mas essa pessoa tem 2 horas de intervalo. Não vai contar, a pessoa não vai ficar com 12 horas? Não, tá? O intervalo, ele não conta como jornada, tá? Como tempo de serviço, certo? E aí a gente vai para as férias, né, cor boa? Bom demais férias, gente. As férias, ela é um direito, certo? Que a gente tem. Ela tem um período aquisitivo, né? Você tem 12 meses para adquirir o direito assim. E o seu empregador terá um período concessivo, tá? De 12 meses também. Então, enquanto você está adquirindo um direito, tá? O empregador ele vai ter mais 12 meses para conceder e você estará adquirindo aquele direito dentro daquele período concessivo, tá? E do tempo que construímos lá na sala de aula, ok? Então, dentro de um período concessivo, eu estou em outro período aquisitivo, e aí, assim, sucessivamente. Então, por isso que as férias são anuais, tá? Porque sempre dentro de um período concessivo estará um período aquisitivo. Bom, é um ato do empregador, certo? A gente vai já verificar também lá na CLT. Tem que ter um adicional de pelo menos 1/3, tá? E as férias elas poderão ser divididas em até 3 períodos. O primeiro, não inferior a 14 dias. O segundo, não inferior a 5 dias. O terceiro também não inferior a 5 dias. Ok? Então, artigo 109 da CLT sobre as férias aqui, ó. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Tá? Após cada período de 12 meses de vigência de contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado mais de 5, de 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14, de 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, de 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Se você tiver 32 faltas e você ainda continuar empregado,
Meu amigo, seu empregado é uma verdadeira mãe, tá bom? Lembrando que aqui são hipóteses de faltas injustificadas, tá? Faltas justificadas aqui não contam para essa contagem aqui, beleza? Então percebam que como você vai lembrar disso? A cada menos 6 dias, tá? Ó, 30, 24, 18, 12, a cada menos 6 dias. Aqui a gente tem um intervalo de 8 faltas, tá? Então, 30 dias, são 5 faltas. 24, o 14, entre 14 e 6 aqui nós temos 8 faltas. 18 dias, 23 menos 15, 8 faltas. 32 menos 24, 8 faltas. Então, a cada 8 faltas, né? São 5. Aí do 6 a 14, 8. Aí do 15 ao 23, 8. E do 24 a 32, 8 também. A gente vai ter menos 6 dias, tá? Então, mais 8, menos 6. Ok? Então, essa é uma maneirazinha a gente decorar e lembrar, tá? Do período. E pode ser que seja necessário, ok? É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço, tá? Então, durante o período de férias, o empregado não está faltando, então não é vedado, né, descontar como se ele estivesse faltando, ele está no seu período de férias, tá? E o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço, tá bom? Tempo de serviço, beleza? E aí, ó, não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado nos casos referidos do artigo 473. Quais são os casos do artigo 473? São as hipóteses de faltas justificadas agora. O artigo 473, ó, vou ler só algumas aqui, tá, pessoal? Eu vou só pegar uma aguinha rapidinho, já volto. Um minuto. Voltei. Sim, então 473 ele traz as hipóteses de faltas justificadas, tá bom? Até 2 dias consecutivos no caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social,
viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, tá? Então observe 3 dias consecutivos, ok? Então se você quer casar aí, quer aproveitar suas faltas justificadas, case aí no meio da semana para você ter as faltas justificadas porque os dias são consecutivos, tá? Por 5 dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada, tá? Então 5 dias aí. Então fala pro Bacurim também, na hora que ele for nascer, para ele nascer no meio da semana ali, tá? Não nascer ali numa sexta-feira, numa quinta-feira, num sábado, tá? Então fala para ele nascer ali no dia da semana. Por um dia eita, quase não sai. 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, tá? Então, a cada 12 meses, tá? Você terá um dia, ok? Em caso de doação de sangue. Lembro que na minha colegiada caiu uma questão sobre isso. E eu lembrei exatamente porque a Aline deu um exemplo, né? Sobre isso, falou sobre essa hipótese aí. Ela disse que tinha um amigo que ele doava sangue 3, 4 vezes, né? Justamente para ele poder conseguir as suas faltas justificadas, sendo que na verdade é uma falta justificada em cada 12 meses, tá bom? Cada 12 meses. Outra hipótese aqui, ó. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período de gravidez. Triste esse aqui. Mais triste é esse aqui, ó. Por um dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Ivete, com 6 anos, ele adoece dia sim, dia com certeza, tá? Então, é apenas um dia por ano, ok? Outro aqui que é legal, ó. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado, tá? Então, depois leiam, tá? O artigo 473. E aqui o artigo 131 traz algumas hipóteses também, tá? Então, aqui, ó. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade, aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade, e ó, por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, justificada pela empresa, entendendo-se tal como tal, a que não tiver determinado desconto no correspondente salário. Então aqui também nós temos algumas outras hipóteses, tá bom? Em que será aceitas justificativas para as faltas. A concessão, gente, ela será um ato do empregador, né? Ó. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um, tá? Esse parágrafo primeiro aqui também foi uma questão minha da prova colegiada, ok? Também lembro dessa questão aqui. Outra questão que foi minha na prova colegiada. É vedado o início de férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. A concessão das férias será participada, tá, por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo, ok? Então, você será comunicado 30 dias antes do início das suas férias.
Ó, a concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas folhas de registro dos empregados, tá? Artigo 136 aqui, ó. A época da concessão das férias terá que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Então, poderá sim as pessoas que trabalham na mesma família, né, tirar férias no mesmo período, obviamente, caso não vá resultar prejuízo para o seu empregador. Bom? Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares, tá bom? E aí a gente tem algumas hipóteses, gente, aqui no 133, que não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, então, essas pessoas não terão direito às férias dentro, né, do período aquisitivo, caso ocorra essas hipóteses. Então, não vai ter férias se, quando ela estiver adquirindo o direito, acontecer uma dessas coisas. Quais são essas coisas? Deixar o emprego, tá? For deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias. Se ele deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias, ele perderá as suas férias, tá? O seu direito a férias. Permanecer no em gozo de licença, com percepção de salários por mais de 30 dias. Ressaltando aqui que não estamos nos referindo à licença maternidade, tá? Essa, né? Se a mulher der à luz, né, parir no meio das suas férias ou em qualquer momento de suas férias, aquele período é paralisado, a gente tem a licença e aí posteriormente retoma a contagem das férias, tá? Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Então vamos supor aí que a Unifor resolve fazer uma reforma e aí ela fecha as portas, continua pagando os seus empregados por mais de 30 dias. Subtende-se que aquilo já foi o período de férias, tá bom? Então, ele não terá direito a férias, ok? Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, tá? Embora descontínuo, bom? Embora descontínuo. E aí, pra gente finalizar, caso, né, o empregador conceda suas férias após o prazo, ele terá que pagar em dobro, tá? Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Temos também, pra gente verificar aqui, a questão do abono pecuniário, tá? O abono pecuniário, ele é popularmente conhecido, né, como a venda das suas férias, tá? Então, artigo 143 aqui, ó. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias. O que ele teoricamente poderia vender é apenas 1/3, tá? Então, se ele tem 30 dias de férias, ele pode vender apenas 10 dias, tá? Ele não pode vender todo o período de férias. Então, é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Bom? E aí, pra gente finalizar, as férias coletivas, tá, gente? Férias coletivas nada mais é, tá,
do que as férias concedidas a todos os empregados de uma empresa ou determinados estabelecimentos ou setores da empresa, tá? No artigo 139 da CLT. Parágrafo 1º, ó. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos nesse artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho, tá? Então, por exemplo, as férias coletivas, gente, dou esse exemplo quando eu lembro muito do meu irmão, certo? Ele trabalha com terraplanagem, tá? Tranquilo, Matheus, manda matrícula e o nome lá no privado, ok? Ele trabalha com terraplanagem e aí, em determinados períodos do ano há muita chuva e não tem como trabalhar. E aí o empregador deles dá justamente férias para que eles não fiquem lá parados, né? Então, o artigo 140 ele traz ainda uma exceção, tá, ao período aquisitivo. Ó. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, tá bom? E aí, quando eles voltarem, eles iniciarão, então, um novo período aquisitivo. Então, uma exceção aí ao período aquisitivo de 12 meses, né? São as férias coletivas. Perfeito? Maravilha, gente. Tranquilo? Deu pra pegar? E aí, só pra gente finalizar o videozinho aqui, e não consegui passar muito bem, né, lá na galera do Noite CD, quando eu fui dar aula pra vocês. Agora aí, pra vocês ouvirem, beleza? Galera do Noite AB, eu não consigo dar aula no Noite AB. E vou ficar aqui. Aí, quando terminar o vídeo. José, meu amigo, bom dia. José, faz pouco tempo que eu tô na empresa, faz o quê? 2 meses agora que eu tô na empresa, né? E até agora ninguém falou em férias, então tinha como tu falar com o gerente aí, para ele adiantar as minhas férias, que quando chegar no dia de eu fazer as férias mesmo, de eu entrar de férias, a gente desconta essas férias, entendeu? E se tivesse como também ajeitar pelo menos 3 dias de folga na semana para mim, também eu agradeço, porque eu gosto de malhar, entendeu? E essa questão do horário. Eu tô chegando 7h30 no serviço e eu não tenho costume de me acordar essa hora, tá entendendo? Tô me acordando muito cedo, tô me acordando 6 horas e tal, e eu gosto de me acordar 10 horas da manhã. Não tem como conversar com o gerente aí pra me chegar pelo menos às 10h30. Aí quando for de 11 horas eu saio pra almoçar, volto de 3 horas da tarde, né? Que 1 hora é muito quente. Volto 3 horas da tarde, quando for 4h30 eu saio, porque 5 horas eu tenho que ir pra jogar bola, entendeu? Tem como desenrolar com ele isso aí pra mim? Boa. Então, finalizamos aqui o nosso GED de número 13, tá? Vou só mandar aqui pra vocês o link da nossa chamada. Link aqui da nossa presença hoje. Valeu, galera. Preencham aí, tá bom? O formulário. Forte abraço e até mais.